Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou comentar algumas coisas sobre Andressa Urach. E é claro que você já ouviu diversas matérias, diversos vídeos. Se você digitar aí Andressa Urach, só o nome, você vai ver um monte de matérias abordando coisas que ela falou, revelações dela mesmo, né? Por exemplo, ela disse que o próprio filho dela é quem grava suas fotos ou suas cenas, essas coisas aí. E aí muitas pessoas, eu vi muitos comentários, né? Muitos irmãos chocados, né? Meu Deus, Andressa Urach fazendo isso. Na mente da Andressa está tudo bem, porque Deus está de boa com ela e ela está de boa com Deus, vivendo dessa forma, né? É isso que eu quero comentar com vocês. Se é a primeira vez aqui, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, comenta. Se você discorda ou concorda, comenta. Fique à vontade, tá bom? E vamos lá para mais um vídeo. Bom, hoje em dia nós podemos encontrar com facilidade aqueles que nós podemos chamar de cristãos modernos. O que são os cristãos modernos? Quem são estes cristãos modernos? O cristão moderno, diferente do cristão bíblico, o cristão moderno é aquele que diz que pode viver do jeito que ele quiser, fazendo o que ele quiser, da maneira que bem ele entender, e ainda assim está tudo de boa. Deus entende ele, Deus continua amando ele, Deus não vai cobrar nada dele. Por quê? Porque afinal Jesus Cristo morreu, não é? E nós estamos no tempo da graça, exatamente. Salvação pela graça. Ou seja, não é por obras, então a pessoa pode fazer o que quiser, como Andressa Urach. Esse é o pensamento que muitos, mas muitos mesmo, têm a respeito de cristianismo, a respeito de Deus, de fé em Jesus Cristo, de salvação e graça. Esse é o conceito. Esses são os cristãos modernos. Você encontra com facilidade, tá? Aqui no YouTube mesmo, muitos que se dizem cristãos. E se você vai comparar, se você vai pegar por base o conceito de cristão moderno, aí sim, eles são de fato, não é? Cristãos. Mas se você vai pegar o que a Bíblia fala sobre ser cristão, sobre o que é de fato o teu relacionamento com Deus, aí você vai ver que eles não são cristãos bíblicos, ou seja, não são cristãos verdadeiros. E talvez alguns até fiquem chocados com o Evandro falando isso. Rapaz, ele está sendo muito radical. Não, preste atenção. Não é o Evandro que define quem é cristão e quem não é, tá? Ponto. Não sou eu que estou definindo quem é cristão, quem não é, se você não é. Não, eu só vou passar para você o que a Bíblia traz. Simples. Se você quer discordar, é um direito seu. Agora saiba, se você é um cristão, como Andressa Urach, você é um cristão moderno. Você não é um cristão bíblico. Ou seja, você é um falso cristão. É isso, gente. Não dá para ficar... Não, eu não vou falar nada não, porque eu vou ficar com raiva. Não. Fica com raiva, fique. Mas essa é a verdade. Entendeu? Porque quando nós vamos para a Escritura, Jesus fala sobre o novo nascimento. Sobre nascer de novo. Quando você vai para as cartas, olha, você pega o Novo Testamento todo aí, vai falar sobre a atitude de um cristão, comportamento de um cristão. Jesus fala para Nicodemo sobre nascer de novo. Paulo vai trabalhar mais esse conceito quando fala que quem está em Cristo, nova criatura é, entendeu? Vive em novidade de vida, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, a partir da Bíblia, não é do que você pensa, não é do que eu penso. Através da Bíblia, nós entendemos que nascer de novo significa ter uma vida em novidade de práticas, de obras. Nascer de novo significa que você agora é diferente do que você era antes de nascer de novo. Meu Deus, é tão simples. É simples demais. Então o cristão é alguém que nasceu de novo. É alguém que vive em novidade de vida. Jesus falou muito sobre renúncia, não é? Tem que renunciar. Quem quer seguir ele tem que renunciar. Então eu já começo perguntando aqui. Andressa Urach, ela tem essas características? E para não ficar falando muito sobre Andressa Urach, qualquer pessoa, você e eu, nós temos essas características, frutos de alguém que nasceu de novo, frutos de alguém que vive em novidade de vida, fruto de alguém que vive renunciando o que é errado, o que é pecado, o que desagrada a Deus. Será que nós vivemos isso? É fácil demais eu fazer um vídeo aqui gravando, falando sobre Andressa Urach, que está mais do que claro que não é um cristão de verdade, não é? É alguém que se entregou mesmo aos seus prazeres. É alguém que vive do jeito que ela quer, como ela mesma diz, do jeito que ela gosta, e essa é a decisão dela.
Viva do jeito que você quiser. Agora, não diga que isso é ser cristão, entendeu? Aquilo que eu sempre digo, essas pessoas deveriam deixar fora Deus, deixar fora a questão religiosa. Eu sou cristão. Não, deixe muito claro que você não é cristão, que você não tem a Deus, que você não tem Jesus Cristo, que você está fazendo sua vontade. Deixe claro isso. Seja sincero, tá? Deixe claro que você não tem nada a ver com Deus, que você está vivendo para os seus prazeres, que você faz se você quiser. Entendeu? Mas deixe claro isso. Não fique brincando com o nome de Deus. Não fique fingindo. Não, eu faço aqui, mas eu estou de bem com Deus. Não, a sua cabeça pode estar cauterizada. O seu pensamento pode ser esse, mas a realidade, à luz da Bíblia, é outra. É outra. Não existe brincadeira de ser cristão. Ou você é, ou você não é. Se ela quer viver dessa forma, ou qualquer outro, viva. Agora saiba que não está de acordo com a Escritura. Não é isto que Deus quer. E ponto. A salvação é pela graça. Eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. É interessante, quando a Bíblia vai trabalhar sobre graça, não é isso. Nós não devemos usar da nossa liberdade para fazer coisas erradas, não é? Nem tudo o que é lícito convém, nem tudo o que eu posso fazer eu devo fazer. Não posso me deixar dominar por todas essas coisas. Isso está na Bíblia, sabia? Santidade, santificação, rejeitar o que é errado, rejeitar o pecado, não dar corda para os meus desejos, vigiar, não me entregar às paixões, lutar contra desejos da carne. Isso tudo faz parte da caminhada de um cristão. E como é que alguém que faz o oposto disso pode dizer, não, eu sou cristão, eu estou de bem com Deus, Deus continua me amando? Você está redondamente enganado. Sabe qual é o problema também? É que muitos criaram a imagem de um Deus pateta, de um Deus que permite tudo. Não, mas Jesus disse, pode vir até mim, venha como está. Não, você está de brincadeira. De fato, Deus recebe qualquer um como está, mas ele não aprova você continuar como você veio, entendeu? Venha como está. Agora, permanecer como você veio, não, gente, não existe. Quem tem um encontro real com Jesus, muda, é transformado, é liberto de verdade. Quem nasceu de novo, de fato, vive em novidade de vida. Podia viver na prostituição, podia viver fazendo coisas ruins, mas quando nasceu de novo, nasceu de novo. A pessoa, quando é um cristão de verdade, ela é, e ponto final. Ela vai caminhar sempre para melhorar, nunca para piorar. É assim que vive Andressa Urach, é assim que vive tantos outros cristãos, que até usam esse nome para atrair o público, não é? Para atrair pessoas que pertencem a esse nicho cristão, fé, evangelho, cristianismo e tudo mais. Gente, esse povo está brincando com Deus. Quem vive assim está brincando com Deus. Está dizendo que porque foi salvo por Cristo, pode viver cuspindo na face de Cristo. Jesus, ele requer totalmente o contrário de seus seguidores. Ele ordena que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Ele ordena que seus seguidores imitem a ele, que renunciem o que é mal, que vivam em novidade de vida. E essas pessoas, esses cristãos modernos, vivem totalmente contrário ao que Deus ordena, contrário ao que Jesus fala, contrário aos princípios bíblicos. Nós não devemos ser apenas leitores do Evangelho, da Palavra de Deus, nós devemos ser praticantes. E aí muitos dizem, não, eu li a Bíblia tantas vezes, isso não interessa absolutamente nada. Você pode ter lido a Bíblia 300 vezes e ainda assim pode continuar sendo a mesma pessoa ruim e mau caráter. Você pode subir os morros, os montes, não é? Todo dia. Você pode jejuar todo dia. Mas entenda que essas coisas não fazem você ser um cristão verdadeiro. Então, Andressa Urach e tantos outros simplesmente são pessoas que se entregaram ao pecado. Não são cristãos que deixaram de ser cristãos. São pessoas que foram enganadas por muitos líderes até, que foram manipulados por falsos mestres, e aprenderam um evangelho totalmente contrário ao verdadeiro evangelho. Pessoas que foram ensinadas de forma totalmente diferente à Escritura e que em determinado momento, até revoltados com estes falsos mestres, resolveram se entregar mesmo. Então, quando olho para Andressa Urach, como para outros, o que eu tenho é dó, sabe? Dá tristeza de ver uma pessoa sorrindo, se alegrando, sentindo prazer em uma vida
totalmente desagradável a Deus. E quando alguém diz que é cristão, preste atenção, quando nós dizemos assim, ah não, eu sou um cristão, significa o quê? Significa que as minhas palavras, o que eu falo, eu estou dizendo, foi isso que Jesus fez comigo. O que eu falo, o que eu faço, a minha vida, o meu testemunho, eu estou dizendo, foi isso que Jesus fez comigo. Por isso que alguém que diz assim, não, eu estou com Jesus e vive em prostituição, ele está dizendo, foi isso que Jesus fez comigo. Alguém que está em Cristo, que diz ter nascido de novo e vive em adultério, vive de uma forma totalmente imoral, ele está dizendo, foi isso que Jesus fez comigo. E alguém que vive dessa forma, ainda há solução. Arrependimento. Arrependimento. É deixar de lado. É lutar para acertar. É deixar de lado o que está errado e consertar a vida diante de Deus. Ainda é possível. Não é tarde demais. Qualquer pessoa que vive longe de Deus, no sentido de viver desagradando a Deus, ainda pode ser perdoada. Basta arrepender-se. Aí sim, se nascer de novo, o que é possível para qualquer um, até para o pior dos pecadores, se nascer de novo, com certeza viverá em novidade de vida. Com certeza será uma nova criatura. Mas enquanto o ser humano viver em paz com seus pecados, viver em paz com sua vida imunda e imoral, e ainda olhar para o céu e dizer muito obrigado por isso, Deus, essa pessoa pode ser tudo, menos um cristão verdadeiro. Pode ser o maior influencer, pode ser a pessoa, sabe, do mais alto nível no meio das celebridades. Ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser reconhecida por tudo e por todos, mas ela jamais terá o respeito, jamais terá a aprovação de... Não se engane. O fato de você dizer que é um cristão não lhe faz de fato um cristão. Não é porque você levantou a mão dizendo eu me entrego a Jesus que de fato você tenha nascido de novo. A Escritura diz que pelos frutos conhecereis as árvores. E que a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mal. Só existe dois tipos de árvores. Árvore boa e árvore má. Não existe dois tipos de árvore boa. Uma que dá bom fruto, a outra que daqui a pouco volta a dar fruto mal. Só existe dois tipos de árvore. Ou é boa ou é má. Entendeu? Então, os cristãos modernos são aqueles que são considerados cristãos apesar de sua vida, apesar do que fazem. E estão por aí, dando lição de moral, pregando, muitos profetizando, amaldiçoando os outros, destruindo com suas palavras a vida de muitas pessoas, caluniando, difamando, ridicularizando das pessoas, inventando histórias que têm como objetivo arrasar com a imagem da pessoa. Esses são cristãos modernos. Esses são os homens e mulheres cheios de Deus, espirituais. Estão se enganando. Quem faz isso é apenas um cego. É um pobre miserável, nu. É alguém que se engana a si mesmo. É alguém que mente para si mesmo, que acredita nas próprias mentiras, mas não engana aqueles que estão à sua volta. E tampouco ao Criador, aquele que sonda o nosso coração, que sonda as nossas intenções, aquele que olha e vê, e identifica e conhece as suas ovelhas. E as ovelhas dele seguem a ele. Não fazem o que bem querem. As ovelhas dele ouvem a voz dele, obedecem à voz dele, seguem ao pastor. Mas aquele que não é ovelha, vive do jeito que quer, brincando, amantes de seus próprios prazeres, amando cada vez mais o pecado que praticam, o pecado que os escraviza, vivendo na lama mesmo, preferindo entregar-se aos seus prazeres e desejos do que buscar uma vida nova. Isso é Andressa Urach. Isso é tantos e tantos homens e mulheres que estão por aí dando lição de moral, carregando títulos de religiosos, aparecendo com imagens de pessoas de Deus, mas que não passam de fingidos, falsos e hipócritas, mentirosos. Pessoas que apenas usam o nome de Deus para atrair multidões, para enganar quantos puderem. E com isso, ridicularizam o Evangelho. E com isso, elas cospem na face de Jesus Cristo.
zombam de Deus, brincam com Deus, e não vai ficar de graça. E aqui eu não estou, como alguns, trazendo maldição para ninguém. Eu estou trazendo a Escritura. Deus estabeleceu um dia no qual ele julgará o mundo com justiça, através de um varão, o qual ele deu prova disso ressuscitando dentre os mortos. Um dia, todos nós, quer você acredite ou não, todos nós estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Um dia, todos nós iremos, de fato, prestar contas. E aí sim será revelado diante de todos quem de fato é e quem não é. E muitos chegarão até dizendo, em teu nome eu fiz isso e aquilo. Eu expulsei demônios, eu orei, profetizei, fiz milagres, prodígios, coisas que muitos estão atrás para se mostrarem. Que batem no peito e dizem, a minha oração tem poder, eu faço. Naquele dia nós vamos ver quem de fato é e quem não é. Porque muitos vão ouvir ele dizer, não vos conheço. Sabe por quê? Porque nunca foram ovelhas dele. Nunca, de fato, foram pessoas que tiveram um encontro real com Deus. Mas pessoas que passaram a vida toda sabendo o que deviam fazer e não fizeram. Sabendo que o que faziam era errado e ainda assim continuaram fazendo, continuaram praticando. Aos olhos de muitos, estes são os cristãos modernos, que vivem como se Deus não existisse, que vivem como se o seu Deus, e de fato é o seu próprio desejo, é a sua própria natureza, é a sua cobiça. Esse é o Deus de muitos, mas biblicamente não são cristãos. Então, cuidado, porque aqui está cheio de cristão moderno, mas com raros cristãos bíblicos, homens e mulheres que de fato nasceram de novo, que mudaram de vida, e isso é visivelmente notório através daqueles que os conhecem. Porque uma nova criatura, ela nasceu de novo. Ela vive em novidade de vida. Ela abandona aquilo que é errado. A maior prova disso é sua própria vida. São suas próprias palavras, são os seus próprios atos diante da sociedade. Um abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.